Campina Grande, segunda-feira, 8 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Fotógrafo. E hoje todo mundo que possui um celular não deixa a oportunidade passar de fazer sua selfie. Parabéns a todos os fotógrafos. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra muito importante para você que é casado. É tempo de investir no casamento. E ainda também ouviremos a primeira parte da mensagem que nós transmitimos pela passagem do ano velho para o ano novo. Portanto, continue ligado conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Desejamos antes fazer uma oração de gratidão por este dia, por esta semana, pelo ano novo que estamos recebendo. Estamos escrevendo a história deste novo ano em nossos dias. Portanto, oremos ao Senhor nesse momento. Pai, agradecemos-te por essa oportunidade de adentrarmos em muitos lares. Abençoe a cada família que está ligado conosco. Te pedimos pelos corações que estão aflitos, atribulados, angustiados, também por aqueles que estão enlutados, que tu derrames uma bênção de consolação, de conforto em cada coração que perdeu entes queridos. Pai, aceita nossa gratidão por este novo dia que tu estás acrescentando à nossa existência. Rogamos-te todas estas bênçãos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. É tempo de investir no casamento. O casamento é uma instituição divina para a glória de Deus e para a sua felicidade. É claro que muitos se casam fazendo juras de amor no altar e depois se esquecem dos votos feitos e se descuidam, e o casamento cai numa zona cinzenta de rotina, diria até de marasmo. Muitos se arrastam, infelizes, insatisfeitos, até o fim. Outros desistem. Mas certamente o casamento não precisa ser um deserto. Pode ser um jardim grinaldado de flores. Não precisa ser uma arena de brigas e disputas. Pode ser um lugar de doces, saudáveis relacionamentos de amizade, de ternura, de companheirismo, de investimento um no outro. O propósito de Deus é que o casamento seja feliz, onde a mulher complementa o marido complementa a mulher, porque a Bíblia diz, melhor é serem dois do que um, e mais, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Há muitos que se casam sem preparo, outros se casam atabalhoadamente sem reflexão, outros se casam por outros interesses e depois descobrem que tomaram a decisão errada, porque não investiram, não se prepararam, não tiveram valores tão claros na mente e no coração acerca do que é casamento. Hoje eu quero encorajar você a investir no seu casamento. Você, marido, precisa amar sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, sendo um cavalheiro romântico, amoroso, tratando-a com dignidade, com sensibilidade, como o vaso mais frágil. Seu papel não é satisfazer a você, mas cuidar dela, fazê-la feliz, olhar a vida com os olhos dela, para que desta maneira ela seja uma mulher plenamente feliz por estar casada com você. Eu não estou romantizando a ponto de achar que todo casamento é um universo de 1000 maravilhas, de céu de brigadeiro, de águas plácidas e tranquilas, como se pisando em pétalas aveludadas ou tapetes polpudos.
macios. Não, eu sei que tem luta, que tem choro, que tem dor, que tem desencontros, que tem discordâncias, que tem perspectivas diferentes. Mas é possível buscar uma relação tão preciosa e de qualidades tão superlativas que você seja mais feliz pelo fato de estar casado com a pessoa com quem você está casado. Você, mulher, invista no seu casamento. Pare de reclamar, não seja ranzinza, não seja uma pessoa que murmura o tempo todo, ao contrário, seja um bálsamo na vida do seu marido, seja uma intercessora, seja uma amiga, faça bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E eu não tenho dúvidas de que se vocês investirem um no outro, cuidarem um do outro, vocês podem colher os frutos doces dessa semeadura bendita. Não fique se arrastando. Não desista de ter um casamento bonito, pleno, porque este é o projeto de Deus para você, que você seja plenamente feliz no seu casamento. Então, eu quero aqui deixar uma palavra para o seu coração. Hoje é dia de você investir no seu casamento. Diz assim a palavra de Deus: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos repetir comigo essa escritura? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém, irmãos? Vamos orar ainda. Queremos te apresentar, ó Deus, esta palavra que tu colocaste em o nosso coração para transmitirmos à tua igreja nessa noite, última noite do ano que está expirando. Obrigado porque tu nos deste direção para falar aquilo que já colocaste em nosso coração. Abençoe a cada família que aqui está. Pedimos-te por aqueles que estão em casa, para que eles sejam alcançados, e a tua palavra, como nos diz, não voltará para ti vazia, antes fará aquilo que te apraz. Pedimos-te agradecidos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Josué, que no hebraico também quer dizer Jesus, Yeshua, foi o homem que Deus levantou e usou para ser sucessor de Moisés. E Josué andou lado a lado, ombro a ombro, vendo, assistindo dioturnamente o agir de Deus na vida de toda a nação de Israel. Josué foi um homem privilegiado, porque ele acompanhou de perto, ele estava na cola de Moisés, vendo, ouvindo e sentindo todas as dificuldades, todos os problemas, todas as adversidades que Moisés enfrentara, como também as dificuldades e o trabalho que o povo dera àquele grande líder, hoje ovacionado como um grande profeta levantado no meio do povo de Israel. Mas ele também contemplou os milagres, as proezas, as maravilhas que Deus realizou através dele durante a saída do Egito, a fuga do povo quando estava fugindo dos exércitos de Faraó, que estava no encalço do povo, para que o povo não saísse. E ele viu o quanto Deus foi generoso, misericordioso, benévolo, benigno, foi tudo o que eles jamais imaginariam que acontecesse com eles.
eles viram o mar vermelho abrir. Josué contemplou o momento em que o Senhor disse, diante da dificuldade, o exército de Israel atrás, o mar na frente, as montanhas das colinas ao lado do mar vermelho, não tinha para onde eles fugirem, não tinha como sair, e agora estavam encurralados porque havia o mar vermelho diante deles. E o Senhor chega para Moisés e diz: dize ao povo que marche sobre as águas. Foi um desafio para Moisés, e Josué estava ali ouvindo e vendo e sentindo e experimentando todas aquelas maravilhas que Deus operara. E Deus fez o mar abrir, o povo atravessou, depois todo o exército de Faraó foi engolido pelas ondas e pelas águas do mar vermelho. De formas que Josué, ele teve uma aula prática, não foi aula teórica, foi aula prática, do relacionamento de um homem de Deus. Quando se coloca nas mãos de Deus, não há obstáculo, não há desafios, não há problema, não há muralhas, não há cadeias que não sejam quebradas. O Senhor estava na dianteira do povo, e por isso Moisés prevaleceu, e Josué ouviu tudo aquilo e assimilou o agir de Deus. Enquanto atravessaram o mar, enquanto atravessaram o deserto causticante, o Senhor mandava uma nuvem à noite para que trouxesse sombra para o povo. Quando a nuvem parava, o povo acampava. Quando a nuvem começava a andar, o povo caminhava. E ele viu também o Senhor realizar o milagre do pão, de onde eles não esperavam, o maná que caiu do céu. Josué estava vendo tudo isso. Josué também contemplou o momento em que o povo estava morrendo de sede, e vai a Moisés e pede para que o Senhor saciasse a sede, e Deus fez um milagre de uma rocha, de uma pedra, fazer jorrar água. E para aqueles que talvez não estejam lembrados, Pedro fala que a rocha é Cristo. Aquela pedra que jorrou água era Jesus, simbolicamente falando, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e foi daquela pedra que o Senhor fez com que jorrasse água. Por isso Jesus, como a rocha, Ele disse: eu sou a água da vida, e quem tiver sede, vem a mim e beba. Então vocês vão vendo aí que no Velho Testamento a figura de Jesus estava vivenciada em toda aquela jornada, saída do Egito, durante toda aquela peregrinação no deserto. Ali a nuvem representava, simbolicamente representava Jesus, porque a nuvem também, quando parava, dava alívio e descanso. E Jesus disse também: eu sou, quem quiser vir a mim, vai encontrar descanso para as vossas almas. De sorte que Jesus estava ali, presencialmente, simbolicamente falando, através da rocha, da água, do maná que desceu do céu, do livramento que Deus lhe dera. E Josué, portanto, viu tudo isso. Por que eu estou começando esse sermão trazendo essa introdução? Para mostrar aos irmãos que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra, Ele honra a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Quando Ele disse que Moisés fosse à presença de Faraó, e este, quando rejeitasse de não levá-los, e ele perguntando: quando eu for a ele, o que é que eu digo, o que é que eu vou dizer? Diga: eu sou, me enviou. Eu sou, te enviou. E aí Moisés foi com toda essa força e coragem. E meus irmãos, essas promessas de Deus, elas se cumpriram, como diz aqui o texto: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. O que eu acho mais interessante é que ele faz uma reafirmação
muito forte quando ele diz: tudo se cumpriu. Digam comigo: tudo se cumpriu. Outra vez: tudo se cumpriu. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Lá no livro de Josué, no livro de livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor nos diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Josué, protagonista deste livro com seu próprio nome, de sua autoria, no capítulo 1, no versículos de 1 a 3, o Senhor fez-lhe esta promessa. Sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como eu prometi a Moisés. Promessa de Deus, meus irmãos, se cumpre. Quer o homem queira, quer não queira, quer acredite, quer não acredite, quer aceite ou rejeite, não interessa, ela cumprir-se-á. E o papel de Josué era de povoar a terra, chegar aos lugares onde Deus haveria de dizer: onde pisar a planta do teu pé, essa terra vos será dada por possessão. Os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus, os jebuseus, todos eles foram realmente povos cujas terras Josué conquistou. Inclusive Jericó, aquela mulher que era prostituta, Raabe, ela acolheu 2 espias. Sabe por que ela acolheu os 2 espias? No seu relato bíblico lá de Êxodo, diz que ela ouvira falar das proezas, dos milagres que Deus realizara através de Moisés, e ela, temendo que aonde chegasse Josué e colocasse a planta dos seus pés, aquela terra seria tomada por possessão, ela disse: eu vou dar guarida a estes homens, eu vou acolher estes homens, porque quando eles tomarem posse de Jericó, eu vou pedir que eles preservem a minha vida e de toda a minha família. E assim o Senhor o fez. Cumpriu, Josué cumpriu. Quando os espias vieram, que saíram depois, que foram embora, ela pediu que eles fizessem um juramento, e Josué honrou aquele juramento. Quando a gente chegar aqui, todos os teus familiares estejam acolhidos na tua casa, coloca lá um tecido escarlate. Quando nós chegarmos na cidade de Jericó para tomar posse, a casa onde tivesse o sinal daquela faixa de tecido escarlate, era a casa que ninguém que estivesse lá dentro seria morto. Ali está uma figura da casa em que Jezabel acolheu os espios, porque crera na palavra, na promessa que Deus fizera desde os antigos, desde a antiguidade, salvou ela com toda a sua casa. E Josué continuou conquistando terras e mais terras. No capítulo 13 deste livro, no verso 16, nós encontramos o Senhor falando através de Josué, dizendo estas palavras: muitíssima terra ficou para se possuir. Ele não conseguiu conquistar todas as terras, apenas até onde ele pôde, e ele viu com seus próprios olhos todas as promessas que Deus fizera cumprir-se literalmente, Moisés em vida e também na sua vida, ao ponto dele dizer no capítulo 23, versículo 14, estas palavras que eu vou frisar para a gente concluir aqui essa introdução sobre Josué. No versículo 16 do capítulo 13 do citado livro, olha o que é que Josué disse: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos para que não só aqui nessa parte, mas inclusive nós vamos encontrar que Josué,
estava vendo com seus próprios olhos, ele estava assistindo, ele estava apalpando tudo aquilo que Deus prometera. E por isso ele afirmou estas palavras: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E no versículo 14 ainda do capítulo 13, que eu quero terminar essa parte de Josué, ele diz assim: sabei certamente que o Senhor vosso Deus vos expulsará, não mais estas terras, mas estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoites as vossas ilhargas e espinhos aos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ele estava mostrando que o povo, depois da sua partida, o povo continuaria agora, iriam enfrentar ilhargas, lutas, embates, dificuldades, problemas, adversidades, adversos, inimigos, adversidades sobre todas as áreas, sobre todos os aspectos, mas eles não desvanecessem. E antes de Josué morrer, ele declarou: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, e todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa, nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou a vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Quantas promessas você tem recebido de Deus, não só através da sua palavra, mas através de mensagens que você ouviu durante todo o ano que está findando hoje, estudos, testemunhos, depoimentos, e você viu, e você sentiu, você apalpou o agir de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, livramentos que Deus deu, e você está terminando o ano e pode dizer: as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida, as promessas de Deus têm se cumprido na minha família, as promessas de Deus têm realmente acontecido, de modo que eu muitas vezes fico como quem sonha, como diz o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ficamos como quem sonha. Então, meus irmãos, estamos terminando o ano, e podemos afirmar, sem medo de errar, Deus não falhou absolutamente em nada, tudo se cumpriu na minha vida, na sua vida. Muitas destas promessas de Deus, aos nossos olhos, às vezes foram amargas. Mas, por exemplo, me perdoe eu tomar o exemplo do casal presbítero Genildo e a missionária Rosenilda. Eles estiveram com o pé na cova quando foram acometidos dessa doença, que está voltando inclusive, de forma muito sutil, e agora em forma de gripe. Mas este casal pode dizer que realmente o que Deus falou cumpriu-se na nossa vida, porque eles estão aí para contar a história. Quem pode dizer amém? Isso aconteceu em algumas outras áreas da sua vida. Aconteceu, pastor, na minha vida também. E eu vi e senti realmente que Deus esteve conosco, nos dando livramento, e as suas promessas têm se cumprido em nossas vidas. Nada deixou de se cumprir, tudo se cumpriu. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tudo se cumpriu. As promessas de Deus, meus irmãos, elas acontecem para que nós possamos crer, confiar e depender dele. Só estamos citando o exemplo de um homem chamado Josué, um personagem único de não sei quantos
que tem histórias e mais histórias de homens e mulheres em todo o livro das Escrituras Sagradas. Eu estou apenas trazendo aqui, salientando apenas a experiência de um homem chamado Josué. E meus irmãos, eu queria mostrar para vocês que as promessas de Deus em toda a Bíblia, alguém já fez tal declaração, que as Escrituras Sagradas, ela tem em cada palavra, em cada vírgula, um objetivo de Deus para mudar situações. É que a gente às vezes não percebe, a gente às vezes não tem discernimento. Israel, quando peregrinava no deserto, era chamado e tratado como eclesia ou assembleia, que é o mesmo que igreja. Igreja, eclesia e assembleia é uma palavra que tem o sentido de uma comunidade. Israel, quando estava na travessia no deserto, era uma assembleia, era uma eclesia, era igreja. Por isso que nós colocamos como título da nossa mensagem: promessas de Deus para a igreja. A Bíblia está cheia de promessas, contém milhares e milhares de promessas. Só para que a gente lembre aqui, refrescando um pouquinho a nossa mente, lá no livro de Salmos 139, versículos 17 e 18, que eu gosto muito de ler este salmo. Ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contar, se excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu quero parafrasear esta palavra aqui, pensamentos por promessas. Então a Bíblia está cheia de promessas. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Promessas que Deus fez, honrou, cumpriu, e Ele sempre honrará e cumprirá para a glória do seu nome. Um escritor cristão chamado F.B. Meyer, ele citou esta frase, ele declarou essas palavras que eu vou citar para você. Ele declarou que as Escrituras Sagradas, que está repleta de promessas, é comparada a um cheque assinado por Deus, para que você possa desfrutar, para que você possa usufruir destas promessas, que é como se Deus estivesse dando um cheque em suas mãos, e Ele se compromete e se responsabiliza pelo valor que está no cheque. Walter Knight disse: Deus fez uma promessa, a fé acredita nela, a esperança a antecipa, a paciência o aguarda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós encontramos o escritor sagrado afirmando que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi ainda, mas eu creio nas promessas de Deus, que são infalíveis. Então, meus irmãos, são muitas essas promessas. Iremos destacar algumas destas promessas que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, tomando como base Josué, que no hebraico traduzido significa é o mesmo que Jesus. É o mesmo que Jesus. Josué é uma palavra que tem o mesmo aspecto nominal. E aí a gente vai ver pelo menos algumas dessas promessas que Deus fez há mais de 2000 anos atrás. Algumas delas se cumpriram e outras estão se cumprindo atualmente, e algumas vão se cumprir daqui a não sei quanto tempo. Espero que você, internauta, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que ficar devendo a conclusão desta mensagem que nós ministramos pela ocasião da passagem do ano velho para o ano novo. Amanhã você está convidado a continuar conosco. É que o nosso tempo está acabando praticamente. Agradeço a todos quantos estiveram conosco, desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.